nossas almas tem tentado destruir a mente das nossas crianças, e a melhor forma de impedir isto é ensiná-las a palavra de Deus. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Você vai assistir uma palestra que mostra a midiologia à luz da Bíblia, com o conferencista internacional, Pastor Gilmar Lino. Ele, que há mais de uma década tem sido um instrumento de Deus para abençoar vidas. Tudo sobre mensagens subliminares, o que há por trás dos desenhos animados, filmes, novelas e seriados. Deixe Deus falar com você através desta mensagem. Eu quero lhes convidar para o livro de Deuteronômio, o capítulo de número 18. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, viu, irmãos? Deuteronômio, capítulo 18, e o verso é o de número 9. Eu vou estar falando nesta manhã sobre as mensagens subliminares, satanismo nos desenhos animados. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9, na minha Bíblia diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Queridos irmãos, observem o texto que nós lemos, é um texto que trata de uma exigência. Deus estava exigindo de Moisés, antes de adentrarem ou antes de introduzir o povo na terra de Canaã. Todos sabem perfeitamente, irmãos, que quando Deus usou Moisés para levá-lo ao Egito, para resgatar Israel, a Bíblia diz que Deus fez uma promessa para Moisés, a mesma transmitia ao povo. A promessa que Deus fez a Moisés, para que Moisés posteriormente viesse passar para o povo, era que Deus ia tirá-los da terra da servidão e introduzi-los na terra boa que emanava leite e mel. Isto fala de uma terra segura, isto fala de uma terra fértil, isto fala de uma terra produtiva, de uma terra de segurança. E a Bíblia diz que com esta promessa, Deus tirou Israel do Egito através de Moisés. E a Bíblia nos revela que quando Deus, conversando com Moisés, exatamente aqui no texto que lemos, Deus conversando com Moisés e dizendo: olha, Moisés, quando este povo entrarem ou adentrarem a terra de Canaã, instrui este povo agora, Moisés, para que quando eles chegarem lá, eles não usem as práticas ou a prática da adoração aos deuses. Eles não podem jamais usar a prática da imitação.
eles não podem imitar as nações que estão na terra de Canaã. Quais eram os povos ou as nações que residiam ou que habitavam na terra de Canaã? A Bíblia diz que lá estavam habitando os cananeus, os fariseus, os heteus, os amorreus, os girgazeus, muitos eus habitavam na terra. E este povo que habitavam a terra de Canaã era um povo totalmente voltados à adoração aos deuses. Eles não conheciam ao Deus dos céus. Eles não conheciam o Deus que eu e você conhecemos. Eles adoravam a deuses, a postes ídolos, eles adoravam a estátuas, eles adoravam a deuses feitos pelas mãos deles próprios, de forma que Deus não estava satisfeito com aquela prática tão horrível. Deus então chama Moisés e disse: olha, Moisés, instrui este povo, ensina eles, para que quando eles entrarem na terra, eles permaneçam em santidade e reverência e adoração ao meu nome. E ali Deus passa as suas exigências para Moisés. E uma coisa terrível, irmãos, é que na terra de Canaã, observe que a terra era boa. Diz a Bíblia que a terra era boa, porém os habitantes da terra não valiam nada. Eram idólatras, feiticeiros, macumbeiros, satanistas e etc. A terra era boa, mas os habitantes não prestavam. A terra era boa, mas os habitantes não valiam nada. Deus disse: olha, Moisés, eu vou limpar a terra, vou deixar esta terra limpa e vou introduzir nela o meu povo. É por isso que a Bíblia diz que se tiver alguém que tem que desfrutar do melhor da terra, esse alguém somos nós. Quem acredita nisto, diga: eu creio. Somos nós que temos que desfrutar do melhor da terra. Glórias ao Senhor. Eles adoravam a deuses, e entre os deuses que eram adorados em Canaã, estava lá um deus chamado Moloque. Talvez você nunca ouviu falar na prática da adoração a este Deus chamado Moloque. Talvez você não conhece o culto a Moloque, nunca nem ouviu falar no culto a Moloque. Mas como é, pastor? Quais são as práticas da adoração a Moloque? Ouça-me, por favor. A história conta que os sacerdotes de Moloque edificaram uma estátua de bronze, e essa estátua de bronze que foi edificada ao Deus chamado Moloque, só abrindo um parêntese, para os irmãos entenderem o que quer dizer o nome Moloque. O nome Moloque vem do original, que quer dizer moleque. Traduzido moleque, juntando esses dois resultados que se traduz Moloque, também significa Milcom. Então o nome Moloque significa Milcom ou moleque. Já vi muitas mães chamando filhos de moleque. Já vi muitas mães chamando o filho: você é um moleque. Não faça isto. Você está chamando o seu filho de Moloque. Moloque era um deus terrível quando Israel foi introduzido na terra de Canaã, e Deus instruiu Moisés para que exortasse o povo para que não viessem a adorar esse deus terrível chamado Moloque. No culto a Moloque, irmãos, a história conta que os sacerdotes, após terem edificado a estátua a este Deus, a estátua de quase 3 metros de altura, com os braços estendidos para frente, era uma estátua ocada de bronze, e no culto a Moloque, os sacerdotes de Moloque ateavam fogo, colocavam fogo sobre a estátua, e quando a estátua estava vermelha nas chamas do fogo, os próprios pais pegavam seus filhos